inicio dando as boas-vindas, agradecendo ao Wellington, que hoje vai estar aqui a dinamizar mais um seminário permanente do SIX Nova. Este é o último seminário antes do próximo ano, portanto encerra aqui este ciclo que iniciámos em setembro, imagino. A minha memória já não é o que era. E, portanto, regressaremos depois no próximo ano. Este é o último seminário permanente este ano. E o Wellington, deixo só uma apresentação breve sua, depois o Wellington, se quiser, complementará. Ele é um doutorando que está a fazer um doutoramento misto, portanto, do Brasil, e que veio fazer a outra parte no estrangeiro aqui em Portugal, é orientado por mim, e trabalha as questões da monoparentalidade feminina sob uma perspectiva muito economicista. Depois isso ficará mais visível na exposição do Wellington. O Wellington veio, portanto, trabalhar connosco no âmbito do grupo do RG1, das dinâmicas sociais e ação pública, e, portanto, muito gostamos da presença dele, porque é de facto uma pessoa muito ativa, trabalha muito, trabalha bem e um bom comunicador, e, portanto, daí também termos feito o desafio de ser ele a encerrar este ciclo dos seminários permanentes do SIX Nova, que a doutora Teresa acolheu em boa hora e a quem também agradeço, e também dizer rapidamente que o Wellington dinamizará também um outro evento do SIX Nova, que é o Be My Guest, em que os doutorandos são, no fundo, convidados a ser eles a planear e a desenvolver a iniciativa de acordo com os seus temas de trabalho, e, portanto, nesse âmbito convidam pessoas peritas nas temáticas dos seus trabalhos de outras universidades, de outros centros de investigação, também para dar a conhecer a boa investigação que se faz no SIX Nova. E, nesse sentido, o Wellington vai dinamizar no próximo dia 6 de dezembro, o Be My Guest. A Marina pôs aqui de lado no chat as informações do evento, mas será dia, eu não sei se entretanto quem entrou terá acesso, mas será no dia 6 de dezembro, pelas 14 horas, e será um evento híbrido também, não é, Marina? Portanto, quem puder, ou é totalmente online, não é? É totalmente Ok. online, sim. Eu vou pôr aqui também o link Zoom. Ok, quem puder assistir, ou quem quiser também no conforto dos seus gabinetes ou das suas casas também pode. E, portanto, nesse sentido, sem mais delongas, Wellington, obrigada. Vamos ouvi-lo quando quiser começar e se calhar se tiver PowerPoint, imagino que sim, partilhar connosco. Obrigada. Ótimo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer à professora Dalila, à professora Tereza, à Marina, a toda a instituição, aos demais presentes, agradecer pela oportunidade. E é um grande prazer estar aqui para apresentar um pouco da pesquisa, um pouco da dinâmica da monoparentalidade feminina. A seguir, eu vou compartilhar os slides. Procurarei ser um tanto objetivo. Está aparecendo direitinho? Está sim, Wellington, está tudo a aparecer bem. Certo. Aí. Então, sobre a questão da monoparentalidade feminina, eu gostaria de iniciar, antes de apresentar os demais slides, por que pesquisar a monoparentalidade feminina a partir dos domicílios portugueses e brasileiros. Em ambas as localidades, a gente percebe que as duas nações elas possuem ligações fraternas e questões também históricas e culturais. Para além, são dois países que possuem, ao mesmo tempo, distinções econômicas, geográficas e territoriais. Todavia, ao investigar sobre a monoparentalidade feminina, o pressuposto da tendência desses domicílios estarem inseridos em contextos de vulnerabilidade socioeconômica se faz presente nas duas nações.
Então, eu procurei investigar e pensar o seguinte: quais os mecanismos intrínsecos no processo de vulnerabilidade socioeconômica que está nesses domicílios? Será que os mecanismos são os mesmos entre as duas nações, entre os dois países, diante de contextos econômicos e geográficos diferentes e territoriais? Então, essa foi o pressuposto. Para quê? Para trazer um maior detalhamento a respeito dos aspectos de vulnerabilidade e para trazer também maior especificidade sobre a questão da monoparentalidade feminina, que a partir dessa apresentação veremos que existe um compilado de características. Então, vim apresentar desafios da monoparentalidade feminina, implicações sociais e econômicas. Sobre a dinâmica da monoparentalidade feminina, eu sempre costumo dizer em trabalhos e apresentações acadêmicas que as famílias monoparentais femininas, o arranjo monoparental feminino, não é novo, não é algo fruto do processo da modernidade ou algo do tipo. Então, na verdade, existem estudos antropológicos, inclusive realizados por Morgan e Engels, a respeito de tribos iroquesas, tribos africanas, do Sudeste Asiático, da região amazônica, que diz o seguinte: desde os primórdios do processo de formação da civilização humana, haviam linhagens matrilineares. Por quê? Porque a identificação dos descendentes era a partir da mãe que gerou aquele filho. Então, muitas sociedades eram pautadas na linhagem matrilinear. Então, essa concepção era o que organizava a sociedade daquela época, a sociedade desde a pré-história em algumas tribos. E isso se perpetuou por alguns séculos. Todavia, ainda que a discussão sobre domicílios monoparentais referenciados por mulheres se amplifique a partir dos anos 70, diante também de questões de gênero, questões de sexualidade, questões da mulher e do mercado de trabalho, não podemos dizer que é um arranjo novo, e sim um arranjo que foi se aperfeiçoando, que foi trazendo mais um compilado de características. Para além, o modelo monoparental feminino, ele foge, ele tem um distanciamento do modelo tradicional da família, a família tradicional burguesa, mononuclear, hoje também dita como biparental, no sentido de que foge aquela concepção de normalidade, aqui eu coloco uma certa aspas, no modelo ideal de família, que é um modelo heteronormativo, a partir da presença da mãe, do pai e dos seus respectivos filhos. Então, o fato de distanciar desse modelo tradicional de família também gera alguns estigmas e alguns desafios que iniciam-se também nessa concepção. Sobre a questão da formação dos domicílios monoparentais femininos, das famílias monoparentais, a gente percebe que existem diferentes trajetórias que podem levar a essa configuração familiar. Dentre elas, eu procuro destacar aqui que podem ser formados por separação, viuvez, abandono, gravidez precoce, reprodução independente, dentre outras questões. O que eu procuro destacar é que, dependendo da trajetória, vai haver um determinado nível de vulnerabilidade que nós vamos investigar logo adiante. Mas, a priori, na verdade, temos que observar a dinâmica domiciliar. O que está intrínseco na monoparentalidade feminina que leva a esse contexto? Nesse caso, os domicílios monoparentais referenciados por mulheres, eles já iniciam-se com questão de disparidade de gênero. Por quê? Porque existe ainda uma assimetria social entre homens e mulheres, questões financeiras, questões de remuneração. Então, quando a gente vai abordar a questão das mães enquanto principal referência no domicílio, a gente pauta nessa questão de disparidade. Todavia, a partir do momento em que a mulher assume as funções de principal pessoa de referência no domicílio, ela também assume as funções de prover daquele domicílio, ou seja, ela é a provedora financeira e econômica. Para além, em muitos casos, ela assume a função de cuidar do lar, dos trabalhos domésticos e, em paralelo, a função de cuidar dos filhos. Essas são algumas das funções que eu destaco, mas existe um compilado. Muito se diz sobre a questão da dupla jornada, tripla jornada, mas eu prefiro trazer múltiplas funções porque são várias e existem várias vertentes e várias obrigatoriedades ou responsabilidades que surgem a partir da figura central da mulher, na questão de referência única do domicílio. Essa questão de múltiplas funções, ela vai implicar principalmente na questão da necessidade de obter empregos flexíveis e sazonais. A tentativa de conciliar essas múltiplas funções vai impactar a questão do trabalho e do emprego. Ou seja, esses empregos tendem a ser, consequentemente, empregos menor remunerados. Então, esse já é um ponto.
ou seja, a dinâmica da monoparentalidade feminina incidindo sobre a questão do emprego e do trabalho. Para além, a gente acompanha também a questão da sobrecarga da mulher, diante de variadas jornadas de trabalho e, em paralelo, uma sobrecarga também emocional e psíquica. Então, esse seria o arcabouço dos desafios associados ao contexto da monoparentalidade feminina, pautando-se na figura central da mulher. Então, essa questão já tende a gerar limitações e desafios no fato de ser mãe solo, e também vai gerar implicações econômicas. Para além, eu procuro trazer aqui também questões de múltiplas funções associadas também à limitação da capacitação. Por quê? Porque se há o conflito em relação à obtenção de empregos, esse tempo também vai ser restrito na oportunidade de capacitação, de especialização. Muitas dessas mães, às vezes, vão ter uma ausência de escolaridade, ausência de oportunidade de aperfeiçoamento, e isso também tende a incidir sobre a questão do emprego. Por quê? Como vão ser obtidos empregos que necessitam de menor capacitação, de menor estudo, consequentemente, a tendência é que esses empregos também sejam menor remunerados. Então, existe uma dupla vertente associada à própria dinâmica da monoparentalidade, que aqui eu procurei destacar, incidindo sobre um emprego. Todas essas questões vão direcionar ao que citamos agora há pouco da tendência desses domicílios estarem inseridos no contexto de vulnerabilidade socioeconômica, diante de um compilado de fatores. Aqui eu procuro trazer a questão da renda e dos gastos junto com alguns outros indicadores socioeconômicos. A princípio, sobre a renda, eu trouxe aqui um mapa conceitual que diz o seguinte: são as várias questões aqui que vão levar à restrição no nível de renda das famílias e na consequente vulnerabilidade socioeconômica. Por quê? Porque aqui a gente já citou múltiplas jornadas, a ausência de capital humano, que está associada à questão da especialização, a necessidade de conciliar os empregos, a questão deles serem flexíveis, sazonais, provavelmente menor remunerados, a pouca oportunidade de realizar capacitação, como já foi dito, e a desigualdade de gênero, essa simetria social. Tudo isso gera uma consequência na restrição no nível de renda e, possivelmente, na vulnerabilidade socioeconômica. Só que a gente não pode generalizar todas as categorias e todos os tipos de domicílios monoparentais femininos num único pacote. Porque, como bem dizemos, existe um compilado de trajetórias, existe um compilado de tipos de caminhos que formam esse tipo de domicílio e cada um vai ter um determinado grau de vulnerabilidade. Então, devemos pautar na questão da heterogeneidade dos domicílios monoparentais femininos. Eles não são todos iguais. Então, daí a necessidade de ter um olhar mais aprofundado e específico sobre esse tipo de família, esse tipo de domicílio. Ainda assim, existe uma outra vertente que ressalta que esses domicílios possuem uma tendência em sofrer maiores impactos diante de instabilidades econômicas e externalidades. Qual é o exemplo que eu posso trazer aqui mais atual? A questão da pandemia. Por quê? Porque a pandemia, de alguma forma, impactou as famílias, de uma forma ou de outra, impactou todas as pessoas, de uma forma ou de outra. Só que, a partir do pressuposto de que os domicílios monoparentais referenciados por mulheres já eram provenientes de um contexto com maior tendência à condição de vulnerabilidade socioeconômica, subentende-se que essa vulnerabilidade socioeconômica pode ter se intensificado, levando assim alguns domicílios a estarem inseridos em situação de risco social e risco econômico. Então, isso também é uma preocupação. E não só a pandemia, em situações de guerra, em situações de crise econômica, instabilidade política, instabilidade social, esses domicílios, dada sua tendência à vulnerabilidade, tendem a ser aqueles que vão ser atingidos de forma mais intensa. Para além do aspecto renda, temos aqui o aspecto gastos. Por que gastos? Porque a partir do momento que a gente observa a tendência do menor nível de renda dessas famílias, subentende-se então uma restrição orçamentária. A partir do momento que se tem uma restrição orçamentária, ou seja, limitação nos seus próprios recursos, também vai ter a limitação no nível de gastos, ou seja, isso também vai ser limitado. As formas de consumo vão ser limitadas. Que tipo de gastos? Os gastos de primeira necessidade. Aqui eu procuro frisar os gastos de primeira necessidade como aqueles necessários para a sobrevivência e para a dignidade humana. Todavia, dentre eles, destaco os gastos com alimentação, saúde e educação.
Por quê? Alimentação, porque era necessário para a sobrevivência diante da manutenção energética do indivíduo, né? É um gasto que toda família tende a priorizar. Os gastos com saúde, porque também está relacionado com a sobrevivência, está relacionado com a questão da manutenção da vida, tanto no tratamento de prevenção como no de cuidado de patologias. E os gastos com educação está ligado à dignidade humana, na superação de ciclos de pobreza, na obtenção de futuros empregos melhor remunerados e por aí vai. Todavia, existe uma constatação econômica, uma lei econômica que a gente costuma dizer que, quanto menor o nível de renda das famílias, maior em proporção o comprometimento orçamentário com os gastos de primeira necessidade. E isso sinaliza a questão da vulnerabilidade socioeconômica. Economicamente, dá para mensurar a vulnerabilidade, né, entre as várias formas, sobre a questão do comprometimento orçamentário com os gastos de primeira necessidade. E essa é uma das formas que já reforça essa tendência relacionada aos domicílios monoparentais femininos. Ainda assim, em paralelo, ainda que essas famílias gastem em termos proporcionais parte ou quase todo o seu recurso com os gastos de primeira necessidade, subentende-se que eles também têm uma tendência de estarem em níveis reduzidos desses segmentos de consumo. Ainda que compromete quase toda a renda com esse tipo de gastos, ainda vai ser precário e vai ser reduzido diante da real necessidade dessas famílias. Ainda vai existir faltas, ausências, precariedade. Então, existe uma dupla via relacionada aos gastos que redireciona essas famílias ao contexto de vulnerabilidade socioeconômica. Essas duas vertentes mais econômicas são as que sinalizam o contexto da vulnerabilidade socioeconômica dessas famílias, pautando-se naquela dinâmica que foi apresentada. Todavia, é importante analisar a questão de indicadores socioeconômicos fragilizados. Por quê? Por exemplo, ao analisar os domicílios monoparentais femininos, tem a questão da escolaridade dos filhos. Existe uma tendência de que alguns filhos dessas famílias, parte desses domicílios, tenham menor escolaridade do que as mães. Por quê? Porque ainda que o trabalho infantil seja proibido, aí existe em realidades em que as crianças e adolescentes elas vão ter uma evasão escolar, elas vão sair da escola para exercer atividades remuneradas no intuito de complementar uma renda que já é precária, o que no curto prazo tende a implementar um incremento de renda, mas no longo prazo tende a restringir a oportunidade de obter melhores empregos e melhor qualidade de vida. Então, essa dinâmica pode acontecer. Além disso, é importante analisar a questão da idade dos filhos. Por quê? Porque a idade dos filhos está relacionada com questões de ciclo de vida. Questões de ciclo de vida significa que, quanto menor a idade dos filhos, maior a necessidade de cuidado. Maior a necessidade de cuidado, mais intensa vai ser aquela questão das múltiplas funções, maior necessidade de conciliar as múltiplas atividades. Isso impacta diretamente, como vimos, no emprego, na renda, nos gastos. O número de filhos também é importante. Por quê? Porque impacta nas decisões de consumo, na decisão da distribuição de recursos, na questão também do ciclo de vida, na dedicação do cuidado aos filhos. Os anos de estudo da mãe dos filhos também é importante, a alfabetização, e além disso, eu destaco a questão da área e a região, tanto se a situação do domicílio é urbano ou rural, como também questão de disparidade regional, inclusive a seguir em alguns dados, podemos identificar algumas questões desse tipo. O que que eu trouxe? Trouxe que esse compilado de características socioeconômicas, dependendo, tende a perpetuar o ciclo intergeracional da pobreza, que é a transmissão intergeracional dos contextos de precariedade socioeconômica dessas famílias. Ou seja, a pobreza vai se perpetuando de mãe para filho e por aí vai. E a ideia é quebrar essa questão e promover melhorias na qualidade de vida dessas famílias, principalmente mediante a educação. Por isso que a educação também é um gasto de primeira necessidade, ainda que alimentação e saúde seja também uma prioridade. Aqui eu procurei trazer um quadro sobre a questão da vulnerabilidades e diferentes dinâmicas associadas à monoparentalidade feminina. É um quadro adaptado da Karen Wall. E eu incrementei com algumas escalas aqui. Por quê? Porque ainda que exista a tendência da vulnerabilidade socioeconômica associada aos domicílios monoparentais femininos, existem alguns contextos que vão, de certa forma, abrandar essas questões ou intensificar. À medida que a mãe solo tem um apoio da família, ou apoio dos avós, apoio
oportunidade de uma guarda alternada, ou a presença de creches ou escolas em tempo integral, isso tende, de certa forma, a amenizar, o que não diz que não vai ser ainda vulnerável esse domicílio. Além disso, tem a questão de quando tem que haver a flexibilização de horários ou a completa ausência de apoio, no caso, crianças cuidando de crianças, nesse caso, irmãos cuidando dos irmãos mais novos, essa vulnerabilidade se intensifica de maneira ainda mais latente. Por que que eu trouxe esse quadro? Para reforçar a ideia das diferentes trajetórias associadas à monoparentalidade feminina e à intensificação do processo de vulnerabilidade socioeconômica. Então, uma vez apresentadas essas questões, vamos aos dados. No Brasil, eu trabalhei com dados provenientes da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017 e 2018. Essa é a base de dados mais atual fornecida pelo Instituto Brasileiro de Estatísticas e Geografia, o IBGE. Aqui eu procurei trabalhar com microdados porque é a forma mais desagregada de dados, ou seja, eu consigo, a partir dos dados obtidos, formar uma base de dados somente para o meu objeto de estudo, que são os domicílios monoparentais referenciados por mulheres. Sobre os dados preliminares da pesquisa, a respeito da distribuição dos domicílios monoparentais femininos, exclusivamente referenciados por mulheres, no Brasil, há 9,15% aproximadamente de domicílios monoparentais femininos. Todavia, à medida em que observamos as diferentes regiões do país, existe uma discrepância nessa distribuição de domicílios, de modo que o Nordeste se destaca como a região que detém a maior parcela de domicílios monoparentais femininos, sendo precedido da região Sudeste. Então, essa é a primeira questão de assimetria regional que podemos identificar ao analisar os domicílios monoparentais referenciados por mulheres. Para além, quando observamos questão de renda média, considerando a média de renda geral de todos os domicílios monoparentais femininos, obtém-se no Brasil uma média de renda de R$ 3.508, aproximadamente 649 euros, o que, de certa forma, para aqui está menos do que um salário mínimo, e no Brasil dá mais do que o salário mínimo do Brasil, porque lá é R$ 1.300. Todavia, já simboliza que a renda média ainda tende a ser um tanto precária, principalmente ao observar a disparidade regional ao analisar a renda desses domicílios, de modo que o Nordeste apresenta uma renda média de R$ 2.787, aproximadamente, reais, e 516 euros. Essa média de renda do Nordeste é abaixo da média nacional, o que mostra que existe uma tendência de precariedade e intensificação disso, inclusive na região Nordeste, e isso ao associar a renda. E uma discrepância, principalmente ao olhar para o Sudeste, que tem uma média de renda acima da média nacional. Isso também eu acho importante destacar que acompanha a concentração de renda na região Sudeste e a disparidade regional que é latente no Brasil. De fato, isso acontece. Só que eu achei interessante trazer, para além da renda média, o percentual de domicílios monoparentais femininos com renda abaixo de R$ 1.000. Nesse caso, 185 euros aproximadamente. E olha só, no Brasil, aproximadamente 35% desses domicílios encontram com essas faixas de rendimentos, o que mostra determinada precariedade social e econômica, porque alguns domicílios, diante da questão de prover e cuidar dos filhos, tendem a viver precariedade, inclusive no nível de gastos, destacando-se os gastos de primeira necessidade. Isso retoma aquele pressuposto, tanto do comprometimento orçamentário, quanto da tendência de alguns desses domicílios, principalmente os que estão nessa faixa de renda, de terem a precariedade no consumo de alimentos, no consumo de itens de saúde, na educação e por aí vai. Além disso, a gente observa que o Nordeste detém a maior parcela de domicílios com essa faixa de rendimentos, e quando a gente observa o outro lado, o percentual de domicílios monoparentais com rendimentos acima de R$ 5.000, aproximadamente 920 euros, a região Sudeste detém essa parcela. E a região Nordeste fica com o menor percentual com essa faixa de rendimentos. Então, por que que é importante trazer esse aspecto de renda aqui e as diferentes regiões do Brasil? Para sinalizar que, ao analisar os domicílios monoparentais referenciados por mulheres no Brasil, podemos também identificar questões de disparidade regional. Sobre a questão de alfabetização, o que chama atenção aqui é principalmente a questão das mães não alfabetizadas. No Brasil, isso é aproximadamente 12%.
de modo que, no Nordeste, mais uma vez, intensifica-se o percentual de mães não alfabetizadas e o Nordeste e o Sudeste tem a menor concentração de mães não alfabetizadas. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para a questão dos filhos, que lembra quando a gente falou da questão do ciclo intergeracional da pobreza, quando a gente falou da tendência dos filhos terem menor escolaridade do que as mães? Olha só, no Brasil, enquanto 12,3% aproximadamente das mães não são alfabetizadas, 16% desses filhos não são alfabetizados aproximadamente. Então, reforça aquela teoria da transmissão do ciclo intergeracional da pobreza, da questão de ser necessário e importante observar a mãe e os filhos, dadas questões socioeconômicas, dadas questões de educação. Os gastos com a educação se fazem importante. Inclusive, sobre dados que ainda não foram publicados, teremos como comprovar a questão de o comprometimento orçamentário com os gastos com alimentação, com saúde, é extremamente maior do que os gastos com educação. Então, as mães vão ter uma parcela ínfima de recursos para esse tipo de gasto, o que reforça essa vulnerabilidade, o que reforça essa fragilidade ligada ao setor educacional. Sobre as questões etárias, no Brasil, sobre mães com faixa de idade até 25 anos, nota-se que esse é o menor percentual. O Nordeste detém, quando a gente vai observar as demais regiões, o maior percentual associado a isso. Todavia, sobre essa questão, eu gostaria de destacar no Brasil a faixa etária de mães com idade entre 46 a 55 anos e depois 36 a 45 anos e aqui acima de 65 anos. Por quê? Porque existe uma relação interessante ao analisar, inclusive, a região sudeste, que detém uma parcela significativa de mães solo acima de 65 anos. A literatura, e existe também uma teoria que diz a respeito de uma situação sociodemográfica que ocorreu no Brasil. No Brasil, entre os anos 50, 60, 70, até os anos 80, por aí, houve um êxodo, um fluxo migratório do eixo norte-nordeste para o sudeste, no intuito que muitas pessoas, inclusive mulheres, foram para o sudeste, como tinha maior centralidade financeira, maior índice de desenvolvimento econômico, no intuito de obter melhores oportunidades, melhor qualidade de vida. Nesse cenário, houve muitas questões. Por quê? Muitas mulheres foram com seus filhos em direção a uma vida melhor e daí formaram seus agrupamentos, suas famílias, e os arranjos monoparentais foram obtidos a partir dessa trajetória. Ou foram obtidos a partir que elas chegaram no Nordeste, tiveram do Nordeste, chegaram ao Sudeste e tiveram seus filhos. Para além, muitas dessas mulheres elas foram abandonadas nesse fluxo migratório. Então, pela questão da idade da faixa etária, a parcela de mães acima de 65 anos, inclusive associada ao Sudeste, tende a ver com essa trajetória social e histórica que aconteceu no Brasil e desse fluxo migratório. A partir do momento que a gente observa a questão dos filhos e a questão do ciclo de vida, a gente analisa também de que, no Brasil, aproximadamente 36% desses domicílios possuem filhos com idade até 14 anos. E essa proporção, ela é um tanto semelhante entre as demais regiões, com destaque a região norte, que atinge até 41%. Por que é importante trazer a questão novamente dos filhos com até 14 anos? Porque até essa idade é uma idade que necessita de maiores cuidados, é uma idade em que a mãe tende a acompanhar mais os filhos e que também tem até a questão, no Brasil, uma questão de lei, uma questão econômica, que depois dos 15, 16 anos, o adolescente, o jovem, pode exercer uma atividade remunerada, desde que parcial, na condição de jovem aprendiz, num outro contexto. Mas até aqui, 36,32% possuem filhos com até 14 anos. E isso é importante, inclusive na questão de implementação de creches, implementação de escolas em tempo integral, porque isso tende a ajudar muito a questão das mães solo. Então, essa é a questão socioeconômica, esse é o compilado de características do Brasil. Em paralelo, quando a gente vai analisar Portugal, a gente tem os dados provenientes do Instituto Nacional de Estatística de Portugal a partir do censo de 2021. Esses dados são os dados preliminares da pesquisa. Sobre a distribuição que temos aqui, temos que em Portugal, 9,77% dos domicílios são monoparentais referenciados por mulheres.
Sobre a distribuição no território, a gente pode observar que, em termos percentuais, a área metropolitana de Lisboa detém o maior quantitativo, sendo precedido da região norte. Todavia, quando vamos observar a região das ilhas, dos Açores e da Madeira, aproximadamente varia entre 2% e 2,7%. O que eu achei interessante trazer? Que, de forma paralela, ao mesmo tempo que no Brasil existe uma discrepância na distribuição territorial dos domicílios monoparentais referenciados por mulheres, a gente consegue observar isso de certa forma em Portugal, de modo que não há uma distribuição homogênea entre as diferentes regiões do país sobre a monoparentalidade feminina. Sobre a questão do nível de renda, aqui eu procurei separar em várias faixas de renda, eu procuro destacar a questão da principal faixa de rendimentos para Portugal. As mães solo, no caso, os domicílios monoparentais referenciados por mulheres, estão majoritariamente presentes na faixa de renda entre 200 e 399 euros. O que chama atenção e, de certa forma, preocupa até ao considerar a média de salário, a questão do salário mínimo aqui em Portugal, e mostra a tendência da precariedade desses domicílios, a precariedade socioeconômica e, principalmente, a precariedade desses domicílios. Então, isso é uma questão que já chama atenção. Mas uma outra coisa que eu procurei identificar aqui é o seguinte: à medida que a gente observa as menores faixas de renda, a gente vê com destaque a região das ilhas, por mais que elas tenham um percentual reduzido de domicílios com essa tipologia, e à medida que a gente observa os maiores percentis de renda, os maiores quantias de renda, a gente observa maior expressividade na área metropolitana de Lisboa. O que isso destaca? Destaca que, acompanhando a concentração de renda que já existe, ao analisar os domicílios monoparentais referenciados por mulheres, a região metropolitana de Lisboa destaca como aquela que detém a maior faixa de renda, em contraponto com a região das ilhas, o que mostra o quê? Disparidade regional associada ao nível de renda dessas famílias. Ao observar as questões etárias, chama atenção aqui, para Portugal, a relação da faixa de idade dessas mães. Por quê? Porque ela se concentra majoritariamente aqui entre 35, 44 anos, 45, 54 anos, 55, 64 anos, mas ela também é expressiva na faixa dos acima de 64 anos. Só que, para Portugal, deu para identificar que, em relação à faixa etária, os domicílios monoparentais referenciados por mulheres acompanham uma questão sociodemográfica que acontece no país e na Europa, de forma geral, que é o processo de envelhecimento da população. Então, isso também está acontecendo nos domicílios monoparentais referenciados por mulheres, de modo que se destacam, em termos gerais, as mães acima de 64 anos entre 45 e 54 anos. Isso é muito interessante. Mas, para além, na região das ilhas, a faixa de mães acima de 64 anos se faz ainda mais expressiva. E a questão também das mães com a idade abaixo de 24 anos, o que é um menor percentual. O que também acompanha um pouco o que acontece no Brasil, que essa faixa de idade é o menor percentual lá também. Sobre a questão da distribuição percentual de filhos com até 15 anos, que é uma idade semelhante que conseguimos identificar também no Brasil, a gente tem a distribuição no território. É aproximadamente 17%, e considerando nas demais regiões, essa distribuição ocorre também de forma desproporcional, de modo que na área metropolitana de Lisboa, 39%, e no norte concentra 28% desse percentual de filhos com até 15 anos. O que isso significa? Significa as regiões que, teoricamente, teriam uma maior necessidade de implementação de escolas em tempo integral e de creches. Eu destaco novamente a região das ilhas, porque elas detêm o menor percentual de filhos com até 15 anos. De certa forma, isso também está paralelo à questão etária, porque a gente identificou que, ao mesmo tempo, a faixa etária das mães com a idade acima de 65 anos se concentra mais nessas regiões. Então, por uma questão de cronologia de faixa etária, faz sentido que apresente também um menor percentual de filhos com até 15 anos, de certa forma. Sobre a questão da alfabetização, eu procurei frisar na questão do percentual de mães não alfabetizadas. E ainda impressiona porque, em Portugal,
aproximadamente 3,1% dessas mães não são alfabetizadas. Todavia, ao observar as diferentes regiões do país, identifica-se que no Alentejo esse percentual ele chega a 5,4% e na região da Ilha da Madeira chega a 4,5%. O que significa? Significa também que a disparidade regional associada aos domicílios monoparentais referenciados por mulheres também pode ser identificada na questão da alfabetização, diante desse percentual de mães não alfabetizadas, o que também nos ressalta a questão também da relação dos empregos, da relação da renda, da remuneração na oportunidade de empregos melhor remunerados, porque isso também está associado à questão da educação. Então, de modo geral, percebe-se que os domicílios monoparentais referenciados por mulheres estão envoltos de inúmeros aspectos que os direcionam ao contexto de vulnerabilidade socioeconômica. Para além, existem especificidades que podem amplificar tais contextos, como escolaridade, a área, aí inclusive se é a área urbana ou rural, questão da região, como vimos aqui, questão da alfabetização, questões que hoje eu diria que se sobrepõem e que podem intensificar os preceitos de vulnerabilidade socioeconômica. E aqui eu utilizo o termo até de interseccionalidade. Para além, a gente entende que os domicílios monoparentais femininos, eles não são homogêneos entre si, dado as múltiplas trajetórias e múltiplas dinâmicas. Então, sobre Brasil e Portugal, entende-se que ambos apresentam questões de precariedade associadas aos domicílios monoparentais femininos, as quais variam ao observar as diferentes regiões do país. Surge a necessidade da investigação, da implementação e da mensuração de políticas públicas focalizadas a esse específico tipo de família, a esse específico tipo de domicílio, no intuito de elevar a qualidade de vida dessas famílias e o bem-estar da população de forma geral. Muito obrigado. Muito obrigada, Wellington, por esta excelente apresentação, um trabalho que se percebe que é, para já, que está numa fase exploratória, mas ainda assim com muita convocação de dados, de empiria, já com uma extensa recolha de uma perspectiva comparativa entre Portugal e Brasil, e também muito interessante agora aqui no final, era uma das questões que eu tinha para si, mas eu primeiro vou dar prioridade às pessoas que nos ouvem, que é a questão de como já consegue, só com esta, eu estou a dizer simples do ponto de vista que ainda estamos só a analisar os dados estatísticos que existem, mas já aí se conseguem perceber as múltiplas camadas de desigualdade, como falava agora no final, questões interseccionais, de facto gritam a importância no seu trabalho. E eu acho que o seu trabalho, de facto, pode ser muito inovador no contexto do Brasil, certamente será, mas no contexto nacional será, até porque, como culmina com a sua apresentação, pode ter um impacto no robustecer e no desenvolvimento de políticas públicas para as famílias, nomeadamente as mulheres que são mães a solo, que de facto Portugal ainda não investiu de uma forma incisiva, e portanto também aí do ponto de vista da implicação, digamos, a extensão do âmbito do seu trabalho da academia para fora, portanto para a sociedade pode ser muito importante. E portanto nesta perspectiva eu acho que temos de facto muita coisa para discutir e pergunto que ponham as vossas mãos, peço que ponham as mãozinhas virtuais no ar para perguntas ao Wellington. Muito obrigado. Obrigada. Teresa. Obrigada. Desde já, obrigada, Wellington, por esta apresentação. Tu fizeste aqui um tipo de análise que a mim é muito caro, que foi a parte geográfica. Portanto, eu gostei muito de ver aquela separação toda e dá uma outra visão ao estudo que fizeste e realmente permite-nos comparar muito mais diferentes regiões. E, portanto, eu gostei muito dessa parte. Aqui, ao longo da tua apresentação, depois mostraste algumas coisas que, para mim, eu não sou da área, portanto, não foram muito claras. Por exemplo, tu no ciclo intergeracional da pobreza, no slide que lá tinhas, consideraste a existência ou não de suporte familiar? Uma vez que Sim. isso pode ajudar ou não à maior facilidade das mulheres saírem de casa e não terem que estar em casa a tomar conta dos filhos e, portanto, poderem ter outro tipo de situações? Não sei se consideraste ou não. Sim,
Na verdade, a questão das redes de apoio também estão interligadas à questão também do ciclo intergeracional da Uhum. pobreza, no sentido de abrandar esses aspectos de vulnerabilidade socioeconômica. Então, pode ser que, dependendo da rede de apoio, a mulher se sinta mais fortalecida, inclusive até mais empoderada para lidar com determinadas questões e Uhum. até na obtenção de outros empregos. Talvez, por exemplo, até na oportunidade de capacitação, na obtenção de alguma especialização, de fazer algum curso que possibilite que ela tenha um outro emprego e uma consequente melhor remuneração, no caso. A questão das redes de apoio seriam muito importantes Uhum. nesse caso. Então, já agora, e agora podes mostrar aí a tabela 2, faz favor. Pois não? Tens de compartilhar a tela, porque já não está a ver nada. E aqui, É a tabela 2, não se encontras. apareceu? Sim, mas não está a tabela 2 ainda. Tabela 2. Era em que item, Teresa, lembras-te? Eu acho que era neste, mas não tenho certeza. Que é dos gastos? Não, tem a ver com a porcentagem de analfabetização dos filhos e das mães. Ok. Não. Tem a porcentagem das mães que são analfabetas e os filhos também são. Uhum. Ok? Não. Esta aqui. Exatamente. Eu estava assim a olhar, enquanto estavas a falar, estava a olhar para esta tabela e estava a achar muito curioso que, tirando o Nordeste, que é mais ou menos a porcentagem das mães não alfabetizadas é semelhante à dos filhos, em todos os outros, tanto no Norte, no Centro, no Sul ou no Sudoeste, é praticamente o dobro. É, Em alguns casos é mais que o dobro. realmente. Porquê? Eu olhei para isto e porquê? É muito curioso É, este dado. na verdade, existe uma tendência já, até para além dos domicílios monoparentais referenciados por mulheres, que o eixo norte e nordeste possui indicadores socioeconômicos fragilizados, porque existe um distanciamento econômico, tanto da concentração de renda, da concentração também, das oportunidades, da questão também dos grandes centros. Hoje procura-se, explorar mais isso, amplificar isso no território nacional. Mas o processo de formação econômica do Brasil ele foi pautado em ilhas de desenvolvimento, Uhum. de modo que por muitas décadas foi mais na região sudeste, em extensão a região sul. O eixo do centro-oeste ficou mais extenso depois dos anos 70 por causa da questão da soja, do agronegócio, e depois a região norte e nordeste, que por algum instante ficou, entre bastante aspas, abandonado com esses incentivos econômicos. Então, digamos que os bolsões da pobreza eles se intensificam, inclusive no Nordeste, o que está em paralelo também em relação à monoparentalidade feminina. Eu trago até um dado que ainda não foi publicado, mas que é interessante aqui. Essa questão fica muito mais profunda ainda quando a gente observa os domicílios da zona rural do Nordeste, em que a pobreza é mais latente ainda e a precariedade desses domicílios monoparentais femininos é algo que gera um desconforto que eu te falo que é impressionante, de verdade, um desconforto enquanto investigador, sabe? E isso acontece, inclusive, na questão da alfabetização. Agora só uma última dúvida, deixei mais conceptual. Tu falas, pôs as tabelas mais para a frente, penso que até é na 5 ou na 6, mães com mais de 64 anos e com filhos menores de 15. Eu estive aqui a fazer contas e isto teve um bocado de confusão. Há muitas mães com mais de 64 anos de filhos menores de 15 anos? No caso, foi uma questão sobre a faixa etária, por quê? Sim. Porque, ao mesmo tempo em que as mães, na região das ilhas, elas apresentam a faixa etária acima de 65 anos, mais expressivo, Sim. essa é a faixa que apresenta o menor percentual de filhos Pois. com idade de 15 anos. Então, isso tem uma relação mais assim. Eu achei que... Logicamente, elas não, pela questão da idade, não seria a Ah, faixa que, consequentemente, que teria uhum. uma faixa expressiva de filhos com até Mas 15 eu anos. até achei engraçado, ainda sei mesmo assim ter expressão, mas pronto, está bem, ainda bem, estamos sempre a aprender. Obrigada, Valentim. Se me permitirem apenas retroceder um bocadinho ali na pergunta da Teresa, que é em relação às redes de apoio. Na realidade, para este primeiro momento, digamos, de conhecimento
de levantamento da informação empírica que nos permitisse uma ordem de grandeza nesta perspectiva comparativa que o Wellington apresentou aqui. E trabalhando muito, ou o grosso, são os dados que estão disponíveis no INE, é muito difícil ter um indicador que meça ou que tenha em conta estas questões que estavas a perguntar das redes de apoio. Para não dizer impossível, porque ele não existe, não é? Talvez depois naquela informação de microdados que foi pedido possa vir. No entanto, e isto é uma boa dica, Wellington, que é, haverão aspectos que ou estão ausentes desta, digamos, desta caracterização quantitativa que está a fazer, e portanto que estamos a trabalhar com indicadores estatísticos, eles podem não aparecer. No entanto, numa abordagem que eu acho que deve ter mais tarde, que é uma abordagem qualitativa, será importante tentar perceber, através de entrevistas, de histórias de vida, a um conjunto de mulheres, se de facto estes indicadores de vulnerabilidade se associam ou não a este outro indicador da ausência ou da presença das redes de apoio. Talvez seja aí uma dica interessante para depois ver. Penso eu, pelo menos para já, não é? Porque a informação que há quantitativa nesse sentido é praticamente inexistente, terá que ser algo a averiguar do ponto de vista qualitativo. Sim. Já agora que falas desse pormenor dos dados do INE, eu também fiquei muito curiosa com os dados que vocês chamam renda cá em Portugal, porque esses dados, como é que vocês os arranjaram? Porque a informação que, principalmente deste nicho demográfico, não é? É uma coisa, geralmente existe só grossos números para a região ou para o município, nem sequer é standardizado para vários sítios. Portanto, fiquei curiosa com essa riqueza. Nós temos estado, o Wellington tem estado a trocar muitos e-mails com o Inês, sabes, Teresa? Isto é uma mais-valia. Ajuda. Não, mas realmente é impressionante. Esse tipo de dados são muito valiosos e nós cá, infelizmente, ao contrário do Brasil, eles são muito escondidos. Não é? Eu falo que, particularmente assim, a pesquisa de dados aqui em Portugal, ela tem sido desafiadora no sentido de obtenção dos dados e também no aprendizado com como trabalhar com a base de dados daqui, desde o layout do site do Instituto, até como cruzar esses dados de uma forma que eu conseguisse separar somente os domicílios monoparentais femininos. Então, assim, foram semanas praticamente, como a gente brinca no Brasil, catando feijão, assim, esmiuçando mesmo, e para ver se eu conseguia cruzar algumas informações. Inclusive, essas foram as que a gente conseguiu ter disponível na base de dados. Mas ainda vai ser necessário que a gente trabalhe com microdados para atingir todos os objetivos da pesquisa, porque vai ser desafiador, mas estamos aí no caminho. Eu sugiro depois meter uns mapas bonitos no final, que isso ajuda sempre a vender o produto. O Wellington depois fala contigo. Fala à vontade, já sabes que com estas coisas é comigo. Mais alguma questão? Temos ainda um bocadinho de tempo. Só uma outra questão que eu queria levantar aqui. Realmente, inclusive sobre a questão das redes de apoio, uma ótima sugestão, porque quando a gente trabalha com dados, microdados e questões estatísticas, é interessante para trazer indicadores, informações e alguns detalhes. Todavia, ainda a gente perde algumas subjetividades e algumas mensurações que está mais para o qualitativo. Por quê? Porque a gente, ainda que separe somente os domicílios monoparentais e exclusivamente referenciados pela mulher, então seria somente a mãe e seus filhos, subentende-se que, de uma forma ou de outra, pode haver redes de apoio, pode haver determinadas formas de relações, interações com família, com outros membros, em extensão a demais pessoas ou até amigos, em que esse apoio pode existir. Só que essa subjetividade, essa questão, ela acaba saindo um pouco, os dados não conseguem muito mensurar isso, o que a pesquisa qualitativa me ajudaria bastante para mensurar isso e poderia até agregar grande valor na mensuração da vulnerabilidade dessas famílias. Seria muito legal fazer isso, de verdade. Mais alguma questão? O Wellington ainda aguarda. Penso que o INE tornou-se um bocadinho formalista nestas questões porque há uma série de microdados, e que podem ser acedidos, no entanto, requer de uma autorização especial, portanto, há uma série de formalizações de pedidos que têm que ser feito, que penso que ainda não se conseguiu enviar, certo, Wellington?
Eu ainda estou guardando as assinaturas, não Aham. é? Ok. E, portanto, esta análise ainda vai ser enriquecida com estes microdados que, à partida, serão depois posteriormente enviados. Mais alguma questão? Ainda temos um bocadinho? Miguel, força. Viva. Olá. Muito obrigado, Wellington. Muito claro, já estava à espera que Obrigado. fosse assim. É só mesmo para juntar à riqueza do debate que se estava aqui a ter, ou dos contributos que estava aqui a ter, que é esta questão da interseccionalidade e o quão difícil é nós operacionalizarmos a interseccionalidade de um ponto de vista quantitativo quando temos uma panóplia de variáveis que ainda não são recolhidas pelas estatísticas oficiais. Por exemplo, seria muito interessante ver, não só em termos de questão de vulnerabilidade, mas também muito em termos até da própria quantificação, era este tipo de famílias monoparentais, por tipo, lá está, por quantas pessoas que compõem estas famílias monoparentais são mães sozinhas e são mães não heterossexuais. E depois, claro, a partir de instrumentos mais qualitativos, perceberemos também que tipo de desigualdades interseccionadas é que sofrem, e lá está, é aquela questão toda que o INE ainda tem muito que recolher em termos de variáveis para nós podermos, e isto prende-se também muito com a questão da monitorização das políticas públicas, falamos de famílias monoparentais, mas nós perde sempre no vazio do termo, porque há uma panóplia de tipos de família monoparentais e é isso. Ainda é todo um caminho por percorrer. Realmente. E até para a melhor monitorização das políticas públicas e para a formulação de novas. Porque, de facto, esta questão da parentalidade na comunidade LGBTQI ainda é um grande fosso de desigualdades. E se é um fosso de desigualdade para casais, desde que a lei foi aprovada da coadoção em 2016, os factos, não tenho os factos errados, foram muito poucos, e eu lembro-me de ler esta notícia em 2021, não sei se os números entretanto mudaram, ahm, nem chegava a 20 ou 30 de casais que tinham adotado. Como é que será em termos de pessoas individuais, até no caso das mulheres individuais que querem adotar crianças e formar Sim, uma família? Não sei realmente. se fui claro, mas era só mesmo, não era uma Hum, pergunta, era mais um enriquecimento à discussão, uma Muito, tentativa de. muito Obrigada, Obrigado. Miguel. interessante. Junta Muito aí, como interessante. sempre, vários eixos de análise que são importantes, de facto. É, muito obrigado. Eu diria sobre essa questão, só para complementar aqui, se existe uma tendência, ainda hoje, na sociedade que vivemos, na atualidade, um certo estigma associado à mãe solo, à monoparentalidade, por fugir ao modelo tradicional de família, acredito que uma mãe solo que foge ao conceito heteronormativo tende a sobrepor esse estigma, sobrepor esse desafio, e daí parte dessa interseccionalidade também. Então, esses desafios devem ser duplicados, triplicados, digamos, em relação a essas mães. E também tem a questão da invisibilização dessas mães também. Uma questão também interessante que me chama a atenção desses desafios intrínsecos, e também a gente pode associar isso às diferentes trajetórias, porque a questão da sexualidade, as mães em algum momento podem ter sido casadas ou não e optado para ter um determinado tipo de orientação e dessa forma seguir sozinha com seus filhos e sair da pauta de relacionamentos heteronormativos, ao mesmo tempo também da reprodução independente. Essa mãe pode optar por ter o filho sozinha. Isso também foge ao modelo tradicional de família e também gera preconceito, gera desafios, gera limitações, porque, de certa forma, na sociedade, a mulher ainda ela é muito desconsiderada quando dona de suas próprias escolhas, no sentido de ter que manter um requisito mínimo social de construção de família, de filhos, de um padrão. Então, eu achei muito interessante a sua inferência. Obrigado, de verdade, Micael. Obrigada. Mais alguma questão? Bom, nesse caso,
resta-me agradecer, estamos também em cima da hora, resta-me agradecer primeiro ao Wellington pela sua disponibilidade, pela sua apresentação muito clara e creio que inovadora. Arrisco-me a dizer, há muita gente que trabalha as questões da família, mas a sua visão comparativa vai de facto acrescentar conhecimento em Portugal e no Brasil também, imagino. Portanto, muito obrigada. Obrigada a quem nos ouviu. E assim encerra-se este ciclo por este ano do Seminário Permanente. Volto a lembrar que dia 6 haverá o Be My Guest, onde o Wellington receberá. Quer falar um bocadinho a professora Sandra? Sofia Maria. Exatamente. Que estará como convidada do Wellington a debater também estas questões. Sim, Sim. Diga. ela é referência na área de assuntos da família, da sociologia da família. Ela trabalha muito com aspectos de conjugalidade. Vamos conversar um pouco também sobre essas diferentes trajetórias e as diferentes rupturas, diferentes questões também que transfiguram relação de vulnerabilidade socioeconômica. Acredito que ela tem muito para agregar na discussão. Vai ser uma troca, acredito eu, muito positiva e bem dinâmico. Devíamos ter dado um spoiler alert antes ao Wellington. Muito obrigada a quem nos ouviu. Obrigada, Obrigada, Teresa, nós. mais uma vez por nos teres permitido esta apresentação. Marina, obrigada pelo teu apoio e obrigada a toda a gente que nos esteve aqui a escutar nesta hora. Até breve. Até Tchau. breve. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.